Olá pessoal, vamos comentar e corrigir agora a questão número 5, prova da UBMEP 2009, nível 3, segunda fase. Foram abordados nessa questão os seguintes temas: geometria associada à função, especificamente semelhança de triângulos, áreas de figuras planas e função definida por duas sentenças, especificamente funções quadráticas. Dois triângulos retângulos isósceles com catetos de medida 2 são posicionados como mostra a figura 1. A seguir, o triângulo da esquerda é deslocado para a direita. Nas figuras 2 e 3, x indica a distância entre os vértices A e B dos dois triângulos. Para cada x no intervalo de 0 até 4, seja f de x a área da região comum aos dois triângulos, em cinza, nas figuras. Então, perceba que a figura 2, a formação de uma área que é a interseção dos dois triângulos, que é comum aos dois triângulos, e para a figura 3 já não é mais um triângulo, e sim um polígono de 5 lados. Muito bem. Item A, calcule f de 1 e f de 3. Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar esse item A, e na sequência faça a comparação com a proposta de solução que eu apresento a partir de agora. Perceba que a gente vai precisar separar em dois casos distintos. O primeiro caso é quando o x vale 0, ou seja, nem começou ainda o triângulo a deslocar para a direita, então a área comum entre esses dois triângulos não existe, é 0, então o x aqui vale 0. À medida que o triângulo da esquerda vai deslocando para a direita, esse x ele vai aumentando, mas ainda esse x é menor do que 2, perceba que deste ponto aqui, que é o vértice do triângulo retângulo da esquerda até o ponto A, já vale 2, o x então é menor do que 2. À medida que esse triângulo da esquerda vai deslocando para a direita, vai chegar um momento que o vértice A do triângulo da esquerda vai coincidir com o vértice, que é o ângulo reto do triângulo da direita, e também o vértice B, que é do triângulo da direita, ele vai ser fixo, ele vai coincidir com o ângulo reto do triângulo que está à esquerda, todos os dois triângulos retângulos isósceles. Aí esse x vale 2, porque a medida de A até B vale 2. A partir de x igual a 2, o que vai acontecer é que não é mais formado um triângulo, e sim um polígono de 5 lados. Até chegar um momento com x máximo que vai ser igual a 4, quando os catetos desses dois triângulos coincidirem ali, e aí eu vou ter um x máximo, que é 4, e a área vai ser nula. Não tem triângulo aqui, nem polígono de 5 lados, que vai ser comum aos dois triângulos. Então não tem área, a função vai ser igual a 0. Muito bem. Então vamos separar em dois momentos. Como ele pede f de 1, o 1 está nessa primeira situação. E o f de 3 a gente vai encontrar nessa segunda situação. Lembrando que essa foi a figura que ele deu, a figura anterior, essa aqui, figura 1, figura 2 e figura 3. Essas duas figuras a gente colocou para mostrar essa situação. Então vamos por partes na letra A, vamos calcular primeiro o f de 1. Antes de calcular o f de 1, vamos colocar os ângulos desses triângulos, aqui o ângulo reto, já que ele é um triângulo retângulo isósceles, aqui é 45 graus, e obviamente aqui também 45 graus. Esse triângulo aqui também tem aqui o ângulo reto, como ele é isósceles, aqui é 45 graus, e aqui também 45 graus. Nós precisamos calcular o f de 1. Então o f de 1 é calculado pela área do triângulo que está de cinza. E como calcular a área desse triângulo? A base nós já temos, que é 1. Falta a altura. Base vezes altura dividido por 2. Então eu preciso somente da altura. Então eu vou traçar a altura desse triângulo e a gente vai perceber que vamos transformar em dois triângulos congruentes. E mais do que isso, veja, nós temos aqui esse ângulo reto, já que eu estou definindo aqui uma altura, vamos chamar aqui de ponto H,
aqui, por exemplo, o ponto C. Perceba que o triângulo BHC também é um triângulo retângulo isósceles. Esse ângulo aqui, ele é 45 graus, é exatamente igual a esse. Veja que o triângulo BHC é retângulo e isósceles. Se ele é retângulo isósceles, a medida da altura, que vai ser de C até H, é exatamente, vou melhorar aqui, essa altura ficou um pouquinho torta, também vou precisar de organizar pela cor vermelha, que aí facilita a nossa ilustração. E aqui também tem a mesma medida. Se o x vale 1, significa que essa medida BH vale meio. Como o triângulo é isósceles, aqui também vale meio. E o ângulo aqui é reto. E aí fica fácil a gente calcular a área. A outra forma que a gente poderia pensar na organização dessa questão, sendo bem rigoroso, é que o triângulo BHC ele é congruente ao triângulo CAH. Pelo critério, esse lado ele é comum, esse ângulo é de 90 graus, esse aqui de 45 e aquele ali também 45. Então eu posso pensar na seguinte situação: 45, esse lado comum e 90. Então ângulo, lado, ângulo. Como os dois são congruentes, a gente sabe que essa medida vai ser, de fato, a altura, vai ser inclusive a bissetriz, vai dividir o ângulo ao meio, vai ser mediana, porque ela vai cortar vai pegar nesse lado pela metade, ou seja, meio e meio, e é também a mediatriz. Então, a gente agora basta calcular a área, já que aqui é base 1, altura meio, dividido por 2. Base vezes altura sobre 2. E aí, o f de 1 vai ser meio, podemos pensar aqui em 2 sobre 1, então é meio, vezes o inverso de 2 sobre 1, que é também meio. E aí o valor de f de 1 vai ser 1/4. Então essa é a primeira parte do item A. f de 1 é 1/4. Ok? Agora o f de 3, ainda relativo ao item A. Nesse caso, o que a gente vai pensar? Veja que a distância de A até B vale 3. Vamos marcar, por exemplo, este ponto aqui, um ponto, por exemplo, C, e esse aqui um ponto D. A distância de B até C é o cateto do triângulo que estava à direita, né? Já que o triângulo à esquerda ele vai ser deslocado, então esse triângulo ele é fixo, a medida de B até C é 2. Se a medida de B até C é 2, toda a medida de A até B vale 3, significa que aqui mede 1, e obviamente aqui também mede 1. E a gente conclui que essa medida de D até C também vai medir 1. Então essa ideia é importante para a gente poder calcular essa área. Então, de novo, a ideia é a seguinte: se eu tenho que aqui vale 2 e tudo vale 3, significa que essa medida de A até C é 3 menos 2, ou seja, 1. Se aqui é 1, eu faço a mesma de forma análoga com a situação do lado de cá. Se essa medida é 2 e toda essa medida é 3, 3 menos 2, que é a medida do cateto, aqui mede 1. Se aqui mede 1, aqui mede 1, se toda a medida é 3, obviamente a medida de D até C é 1. E a gente sabe que esse triângulo, ele é um triângulo retângulo isósceles, ou seja, aqui é 45 graus, obviamente aqui também é 45 graus, a gente conclui que se essa medida vale 1, com certeza essa medida também tem que valer 1.
já que esse triângulo é um triângulo retângulo isósceles. Esse cateto é igual a esse cateto. Então aqui mede 1. Vou colocar do lado de cá, mede 1. Então veja só, a ideia é a gente separar esse polígono de 5 lados em 2 trapézios. Se eu calcular a área desse primeiro trapézio, eu multiplico por 2. E eu já tenho a base menor do trapézio, eu ainda não tenho a base menor, mas veja, se daqui até aqui é 1 e eu estou dividindo ao meio, já que existe uma simetria entre eles, a gente sabe que aqui agora, só essa medida que eu vou desenhar de vermelho, vale meio. Meio daqui mais meio daqui. Vou chamar esse ponto aqui de H. Então a distância de D até H é meio. Então já temos a medida da base menor e da altura do trapézio. Eu só preciso da base maior. Veja só, eu tenho que de B até D vale 1. E de D até H vale 1. E note que esse triângulo também é um triângulo retângulo isósceles. Aqui é 45 graus. Né? Então se a gente tem que esse triângulo também é isósceles, porque esse ângulo é 90, 45, sobra 45. A gente sabe que essa medida, vamos chamar aqui de G, a medida GH vai ser igual à medida BH. 1 mais meio, ou seja, 3 meios. Então agora, para calcular o F de 3, a gente vai calcular a área de um trapézio e multiplicar por 2. Ou seja, eu vou calcular a área deste trapézio e multiplicar por 2, já que são 2 trapézios congruentes. Então, F de 3 vai ser o dobro da área de um trapézio. Como que a gente calcula essa área do trapézio? Vou organizar aqui essa situação da seguinte forma. Base maior, 3 meios, mais base menor é 1. Triângulo aqui, retângulo isósceles. Multiplicado pela altura, que é meio, sobre 2. Posso cancelar esse 2 com esse 2, e aí teremos que o F de 3 será igual a... Como que é 3 meios mais 1? O número 1 eu posso pensar em 2 sobre 2. Então eu estou pensando no 1 como sendo 2 sobre 2. 3 meios mais 2 sobre 2 vai dar 5 meios. E o resultado, já que esses aqui já simplifiquei, o resultado eu vou multiplicar por meio. E aí temos que o F de 3, 5 vezes 1, 5, 2 vezes 2, 4. A gente finaliza o item A, a segunda parte do item A, quando ele pede para calcular o F de 3. Ok? Item B. Encontre as expressões de F nos intervalos de 0 a 2 e 2 a 4. Depois esboce o seu gráfico. Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar esse item B e na sequência faça a comparação com a proposta de solução que eu apresento a partir de agora. Então, na letra B, vamos separar em 3 situações. Primeira, calcular a expressão de F no intervalo de 0 até 2. E a gente já viu que de 0 até 2 a gente vai ter aqui o triângulo, que é comum aos 2 triângulos nessa situação do triângulo à esquerda e direcionando para a direita até ter essa interseção. Então, a base do triângulo X, eu quero uma função genérica. No intervalo de 0 a 2, eu quero f de x dado em função de x. Já tenho a base x, preciso da altura dividido por 2. Então, base vezes altura sobre 2. Então, só preciso dessa altura. E a altura é fácil a gente calcular, porque a gente já viu no item A que essa altura ela forma 90 graus com a base AB.
Já sabemos que esse triângulo ele é retângulo isósceles, 45 graus, 45 graus. Então, nesse caso, esse triângulo ele vai ter essa medida exatamente igual a essa. Vamos marcar, por exemplo, aqui o ponto C. Vamos definir esse ponto como sendo o ponto H. E a medida de B até H, se tudo vale x, e aqui é mediano, essa medida vai valer x sobre 2. Como o triângulo ele é retângulo isósceles, esse ângulo é 45 e esse é 45, aqui essa medida desse cateto vai ser exatamente igual a essa, x sobre 2, que é a altura que a gente precisa para substituir ali. Então, base x, base do triângulo, altura x sobre 2, dividido por 2 sobre 1, para facilitar aqui a multiplicação de 2 sobre 1, eu vou multiplicar por meio. Então, a função f de x será x vezes x sobre 2, vai dar x ao quadrado, sobre 2, vezes o inverso de 2 sobre 1, que é meio. E aí essa função será x ao quadrado sobre 2 vezes 2, 4. Isso ocorre para x no intervalo de 0 a 2. Está aí, portanto, a expressão da função f, que vai ser representada pela área em função de x. Lembrando que se eu pegar o x igual a 0, que era o caso inicial, a função vai dar 0 ao quadrado sobre 4, vai dar 0, então não tem ainda uma interseção. Para x igual a 2, eu vou ter 2 ao quadrado 4 sobre 4, 1. Então, essa área vai ser 1 e a gente vai organizar o gráfico na sequência. Mas antes, vamos fazer agora e montar a expressão de f no intervalo de 2 até 4. Muito bem. Nesse caso, como x está entre 2 e 4, a gente viu anteriormente que vai ter a formação de um polígono de 5 lados. Mas veja, não está tão difícil a gente organizar essa função genérica. Por qual motivo? A gente pode separar essa função pela área de 2 trapézios. Um trapézio à esquerda aqui obviamente um ângulo de 90 graus, e um trapézio à direita. Então, a ideia é calcular a área desse trapézio, por exemplo, e o resultado multiplicar por 2. Então, é 2 vezes a área de um trapézio igual a esse. Veja só, nós temos aqui essa medida x. Veja só, vou marcar aqui os pontos. Por exemplo, esse ponto, vamos pensar no ponto C, aqui um ponto H e aqui um ponto D. Nós sabemos que do ponto A até o ponto C mede 2, já que é o lado do triângulo retângulo isósceles. Aqui temos o ângulo reto, aqui também. Então, essa medida é 2. 2 aqui, 2 aqui. O triângulo ele tem aqui um ângulo de 45, aqui outro ângulo de 45. Então, essa medida AC é exatamente igual à medida, por exemplo, CD, vamos chamar aqui de E. Muito bem, se essa medida é 2 e tudo é x, como que eu calculo essa medida? Basta pegar o x todo, porque o x é maior. Cuidado, não é 2 menos x, é x menos essa medida que é 2. Então, é x menos 2. Então, essa medida sendo x menos 2. E a gente já viu que esse triângulo, que eu vou desenhar aqui, ele é um triângulo retângulo isósceles. Se essa medida é x menos 2, essa medida também será x menos 2. Já que esse ângulo é 45, esse ângulo é 45 e esse é 90. BC é igual a, vamos chamar aqui de F, é igual a CF. Você pode escrever todas essas informações na sua prova, sem problema algum. Então veja, nós já temos aqui a base menor desse trapézio. Precisamos da base maior. A base maior está fácil, veja só. Vou pegar aqui de verde, essa medida daqui até aqui é a metade do x.
porque aqui vai ser altura, mediana, bissetriz, mediatriz vai passar por aqui. Então essa medida vale x sobre 2. E por que x sobre 2? Porque existe uma simetria aqui. Se tudo é x, aqui é metade de x sobre 2 e aqui também é x sobre 2. Se aqui é x sobre 2, com certeza essa medida, vou desenhar aqui um pouquinho paralela ao azul para não ficar diferente do que a gente está propondo. Se aqui mede x sobre 2, esse ângulo é 45, esse ângulo é 45, aqui é 90, eu tenho que essa medida aqui vai ser também x, vou fazer de azul, x sobre 2. X sobre 2 aqui, x sobre 2 aqui. Aqui é a mesma coisa, x sobre 2, x sobre 2. Então já temos a base menor, já temos a base maior. Agora precisamos, vamos pensar aqui de amarelo, precisamos dessa medida. E essa medida, basta a gente pegar x sobre 2, que a gente sabe que de B até H é x sobre 2, e retirar x menos 2. Então essa medida, vou fazer aqui no rascunho, vai ser de B até H é x sobre 2, triângulo aqui, retângulo isósceles, então x sobre 2, vou melhorar aqui a fração, e vou tirar, vou subtrair essa medida, x sobre 2 menos x menos 2. Então ficamos com x sobre 2, aplico a distributiva menos x, mais 2. Meio de x menos 1x vai dar menos meio de x, ou seja, 2 menos x sobre 2. Porque o x eu posso transformar em 2 sobre 2. Então fica 1 meio de x menos 2x sobre 2, ou seja, menos 1 meio de x. Então esse vai ser o valor dessa medida. Vou colocar de vermelho, 2 menos x sobre 2. Posso até tirar o mínimo múltiplo comum, que vai ficar 4 menos x tudo sobre 2. Né? Ou, por exemplo, o 2 eu posso pensar em 4 sobre 2. Então fica 4 sobre 2 menos x sobre 2. Então é 4 menos x sobre 2. Aí agora a gente pode organizar a nossa área, que na verdade vai ser uma função definida pelo dobro da área desse trapézio. E aí teremos o dobro de... Vamos calcular a área do trapézio. Aqui vou colocar aqui um parênteses. Vai ficar a área do trapézio base maior, x sobre 2, mais base menor, x menos 2, vezes altura. A altura é 4 menos x sobre 2. Então, 4 menos x sobre 2. Tudo por 2. Então, base maior mais base menor vezes altura sobre 2. O 2 eu posso simplificar. Posso tirar o mínimo múltiplo comum aqui. Ficamos então com f de x igual. Tirando aqui o mínimo múltiplo comum, o resultado a gente multiplica por 4 menos x sobre 2. Muito bem. Tirando o mínimo, que é 2, 2 dividido por 2, 1 vezes x, x. 2 dividido por 1, 2 vezes x, 2 vezes x. Menos 2 dividido por 1, 2 vezes 2, 4. Então, f de x será igual a... O denominador é 2 vezes 2, que é 4. Aqui nós teremos 3x menos 4, que multiplica 4 menos x. Aqui eu posso aplicar a distributiva. 3x vezes 4, 12x.
3x vezes menos x, menos 3x ao quadrado, menos 4 vezes 4, 16, mais 4x, menos com menos é mais. Tudo isso dividido por 4. Nós podemos finalizar essa função, obviamente, com o x no intervalo de 2 a 4, menos 3x sobre 4, então menos 3 quartos de x ao quadrado. Vamos unir agora 12x com 4x, que dá 16x. Só que 16x dividido por 4 vai ser mais 4x. E finalmente, menos 16. Menos 16 sobre 4 é menos 4. Finalizamos, portanto, a função que vai ser a área desse pentágono. Lembrando que eu já multipliquei aqui por 2, esse polígono de 5 lados, 1, 2, 3, 4, 5, que a gente dividiu em 2 trapézios. Está aí a nossa resposta referente ao item B. Uma parte ainda, falta o gráfico. Então, está aqui o resultado. Só para certificar esse resultado, aqui, ó, 3x ao quadrado sobre 4 negativo, está aqui. 16 sobre 4 dá 4 positivo e menos 16 sobre 4 dá 4 negativo. Então essa é a função no intervalo de 2 a 4, que vai ser a área desse polígono de 5 lados. Como a gente já tem essas duas funções definidas no intervalo, a primeira x ao quadrado sobre 4 de 0 a 2 e a segunda no intervalo de 2 a 4, a gente já pode construir o gráfico, esboçar o gráfico. Então vamos começar nessa primeira, é mais simples, f de x sendo x2, x ao quadrado sobre 4. Cuidado que nós temos que fazer essa avaliação, essa análise, no intervalo de 0 a 2. A função é essa, mas no intervalo de 0 a 2. Se eu substituo x igual a 0, f de 0 vai ser 0 ao quadrado sobre 4, dá 0. Muito bem. Se eu substituir o x igual a 1, fica 1 ao quadrado, 1 sobre 4. 1 sobre 4 é 0,25, vai estar aqui, 1 quarto. Então, quando o x vale 1, o valor da função vale 1 quarto, que é a área. Quando o x vale 2, 2 ao quadrado 4 sobre 4, 1. Então, esse é o ponto, 2 e 1. Então, teremos aqui uma função polinomial do segundo grau, ou função quadrática, com A positivo, A vale 1 quarto, por isso a parábola terá concavidade voltada para cima. Se eu calcular aqui o x do vértice, só para a gente verificar que realmente o vértice vai estar aqui, x do vértice é menos b sobre 2 vezes a. Como b vale 0, vai ser menos 0 ou mais 0, tanto faz, 2 vezes 1 quarto. Então aqui tem 1, 2 vezes o a é 1 quarto, 0 dividido por, aqui vai dar meio, 0 dividido por meio dá 0. Então, se o x do vértice é 0, quando eu jogo o 0 no lugar do x, 0 ao quadrado sobre 4 é 0. Então, aqui vai ser o vértice da parábola. Então, eu posso garantir que daqui até aqui, eu posso, inclusive, pontilhar aqui. Obviamente, essa parábola ela não vai ter valores de x negativo, só para mostrar que aqui vai ser o vértice dela. Então, já temos o esboço do gráfico nesse intervalo de 0 até 2. Agora queremos calcular a expressão, esboçar o gráfico com a expressão definida por f de x igual a menos
3/4 de x ao quadrado mais 4x menos 4. Podemos atribuir valores para esboçar esse gráfico, mas vamos identificar onde teremos o vértice dessa função, que é também uma função quadrática, porém agora o a é negativo, a parábola terá uma concavidade voltada para baixo. O x do vértice sendo menos b sobre 2a, perdão, então b é 4, então menos 4 sobre o dobro do a, que é menos 3/4. Vai ficar positivo, 4 sobre, posso simplificar o 2 com o 4, que vai dar 2, então fica 4 sobre 3 meios, que vai ser 4 vezes 2/3. Multiplico pelo inverso aqui de 3 meios, que é 2/3, fica 8/3. E aí o y do vértice vai ser igual, basta substituir 8/3 no lugar do x. Ou poderia calcular o delta para fazer o y do vértice, vou deixar para você fazer de forma alternativa, menos delta sobre 4a, também vai dar o resultado que a gente vai encontrar agora, substituindo 8/3 no lugar do x. Então fica menos 3/4 vezes, vou fazer direto, 8/3 ao quadrado. 8 ao quadrado, 64, e 3 ao quadrado, 9. Mais 4 vezes 8/3. 4 vezes 8, 32/3, menos 4. Eu vou pensar no 4 como sendo, que aqui o denominador vai aparecer 3, que eu vou simplificar. Eu posso pensar no 4 como sendo 12/3. Isso é possível porque 12 sobre 3 é 4, então fica menos 4. Simplificando o 3 com 9 dá 3. O 64 com 4 dá 16, e aí teremos menos 16/3, mais 32/3, menos 12/3. Ficando um pouco apertado aqui, vamos tentar organizar melhor essa nossa resposta, menos 12/3. Veja, 32/3 menos 16/3 dá 16/3, menos 12/3, 4/3. Então, esse ponto, 8/3 para x e 4/3 para y, vai ser o vértice da parábola. Então vamos marcar esse vértice. 8/3 vai ser aproximadamente, se fosse 9/3 seria 3. Mais 8/3 é 6/3, que é 2, mais 1/3, que é, mais 2/3, que é 0,666. Então esse resultado é 2,66, aproximadamente. Vamos pensar aqui 2,5, 2,66 aqui, que de fato 8/3. E 4/3 é 1/3 mais 3/3. 3/3 é 1 inteiro. 1 inteiro mais 1/3, que é 0,3333. Então é 1,3333. Vamos marcar aqui, mais ou menos aqui, 4/3. Então, temos aqui o vértice dessa parábola. A gente pode pensar também na seguinte situação. Quando o x for igual a 4, se eu substituir aqui no lugar do x o número 4, faremos aqui em cima no rascunho, vou apagar o y do vértice, para que a gente possa, vou apagar aqui também, para que a gente possa substituir o f de 4, que é só substituir no lugar do x o número 4. Então f de 4 vai ser igual a 4 ao quadrado, 16, 16 dividido por 4 dá 4, vezes menos 3, menos 12. 4 vezes o x, que vai valer 4, 16, menos 4. E esse resultado é 0. Então veja, 16 menos 4 é 12, menos 12, 0. O gráfico vai passar aqui no ponto 0, no 4 para x e 0 para o y.
Com isso a gente vai ter aqui uma forma de completar esse gráfico, como aqui será o vértice. Veja, se a gente pegar o x agora igual a 2, vou apagar aqui. Se eu pego x igual a 2, vocês vão perceber que esse ponto ele vai ser coincidente. Mas vamos certificar de fato. F de 2 vai ser 2 ao quadrado 4 sobre 4, 1, vezes menos 3, mais 4 vezes 2, 8, menos 4. Aqui dá menos 7, com mais 8, exatamente 1. Então perceba que quando o x for 2 para essa função, o resultado é 1. E a gente já pode pensar aqui no vértice dessa parábola. E aí é óbvio, se eu quiser continuar a parábola, ela vai ter esse comportamento. Aqui vai ser o vértice dessa parábola. E aí o nosso gráfico foi realizado explorando essas duas funções. Lembrando que esta que a gente já tinha é para x entre 0 e 2, e essa segunda seria a segunda situação que a gente analisou. Ela está vinculada ao intervalo de 2 a 4. Ok? Item C é um item que a gente já fez anteriormente, então vai ficar fácil a construção. Qual é a área máxima da região comum aos dois triângulos? Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar esse item C e, na sequência, faça a comparação com a proposta de solução que eu apresento a partir de agora. Nós já temos esses resultados, né? Queremos a área máxima, e a área máxima a gente, de fato, vai determinar pelo x do vértice e y do vértice. O f de 0 é 0, o f de 1 é 1/4, a gente já tem esse esboço no item anterior. O f de 2 é 1. Depois, o f de 8/3, que é 2,6, vale 4/3, que é aproximadamente 1,33, vai estar mais ou menos aqui. Esse é o vértice da parábola. O f de 3 é 5/4, inclusive a gente calculou esse f de 3 no item A. O f de 3 é 5/4, que é um pouquinho maior do que 4/3. A gente não propôs no gráfico anterior, porque não era necessário. Aqui a gente até pode pensar. Perdão, aqui nós temos 5/4, que é 1,25. Então, aqui é menor do que 4/3, não é maior, é menor. Por esse motivo, que quando o x for 3, o resultado desse f de 3 vale 5/4. O f de 4 sendo 0, está aqui. Então, o nosso gráfico, a gente já havia feito ele no item anterior, ele tem este comportamento. Aqui é o vértice, e ele ainda coincide com esse ponto, e esse vértice é que vai maximizar a área, que é 4/3. Então, qual é a área máxima? A gente tem que essa área máxima da região comum aos triângulos será dado por 4/3. E não 5/4, que é um valor menor do que 4/3. 5/4 é 1,25 e 4/3 é 1,33 aproximadamente. Está aí o gráfico e o resultado para o item C. Espero ter contribuído. Um forte abraço a todos.